Fundamento de combustão. Tema: estrutura, extinção e ignição de chamas não pré-misturadas e definições de contrafluxo. Grupo: Adilson Tadeu Lima Talma, Andréa Lima Pulpo Nogueira. Universidade Federal de Juiz de Fora, professor Dr. Washington Orlando Razabal. Agenda: introdução e objetivo, definições básicas, modos de combustão, chamas pré-misturadas, chamas não pré-misturadas ou chamas difusiva, contrafluxo, conclusão. Introdução. O foco desse trabalho são as chamas não pré-misturadas contrafluxo, mas antes de abordar o assunto principal do tema, iniciaremos introduzindo alguns conceitos básicos sobre combustão para que possa servir de base para alguns assuntos mais específicos e mais complexos relacionados ao que está sendo proposto. Definições básicas. Combustão. A combustão é um processo químico de oxidação rápida, acompanhada por liberação de baixa energia na forma de calor e luz. Para que esse processo ocorra, é necessária a presença de um combustível e de um oxidante. O combustível que é utilizado na combustão junto com o oxidante pode ser um material compósito, tal como hidrocarbonetos, gás de petróleo, gasolina, querosene, parafina, etc. Outros compostos tais como hidrogênio, enxofre, papel, madeira e etc. Já o oxigênio é essencial para que ocorra o processo de oxidação. Definições básicas. Esses compostos ocorrem através da oxidação dos constituintes do combustível por meio da conservação da massa de cada elemento, como pode ser exemplificado abaixo. 1 mol de carbono mais 1 mol de oxigênio resulta no produto de 1 mol de CO2. Portanto, conclui que os combustíveis e oxidantes podem estar unidos na mesma molécula como misturas homogêneas ou fluidos separadamente e reagindo posteriormente. Modos de combustão, chamas pré-misturadas. Uma chama pré-misturada é uma chama formada sob certas condições durante a combustão de uma carga pré-misturada de combustível e oxidante. Uma vez que o combustível e o oxidante são disponíveis ao longo de uma carga pré-misturada estequiométrica homogênea, o processo de combustão se inicia e se sustenta por meio de sua própria liberação de calor. A maioria da transformação química em tal processo de combustão ocorre principalmente em uma fina região interfacial que separa os gases não queimados e queimados. Chamas não pré-misturadas. Na combustão, uma flama de difusão é uma chama em que o oxidante combina com o combustível por difusão. Como resultado, a velocidade da flama é limitada pela taxa de difusão. As chamas de difusão tendem a queimar mais devagar e a produzir mais fuligem do que as chamas pré-misturadas, porque podem não haver um oxidante suficiente para que a reação seja concluída, embora existam algumas exceções à regra. A chama produzida em uma chama de difusão torna-se incandescente pelo calor de chama e confere-se através da sua cor alaranjada-amarela prontamente identificável. As chamas de difusão tendem a ter uma frente de chama menos localizada do que as chamas pré-misturadas. A chama comum de uma vela é um exemplo clássico de uma flama de difusão. Sua cor amarela devido à grande quantidade de partículas de fuligem incandescente na reação de combustão incompleta da chama. Conclui que na chama de difusão a combustão ocorre apenas na superfície da chama, onde o combustível encontra com oxigênio na concentração certa. O interior da chama contém combustível não queimado. Isso é contrário à combustão em uma chama pré-misturada. Contrafluxo. Jatos de combustível e oxidante de dois eixos simétricos se encontram um com o outro a partir de bicos opostos, criando assim um campo de fluxo simétrico de eixo que pode ser descrito pela coordenada axial z e pela coordenada radial r. Apenas a coordenada axial z deve ser resolvida para especificar a chama, como pode ser visualizado na figura abaixo. O problema pode ser resolvido numericamente, avaliando a equação da continuidade, a equação do momento radial, uma equação de conservação de espécie para cada espécie considerada e a equação da energia. Os termos da fonte de espécie são calculados a partir de mecanismos detalhados de reação química. Pressão, densidade e temperatura são ligados pela equação de gás ideal. Os efeitos de gases reais demonstraram ter pouca influência na estrutura de chamas de contrafluxo. Esses fenômenos de combustão podem ser modelados através de ferramentas que podem acoplar CFD, com química detalhada proporcionando valores próximos da realidade. Mas para que isso funcione é necessário desenvolver mecanismos químicos validados, além da validação dos mecanismos químicos. Conclusão. Para uma melhor explicação, serão mencionados alguns exemplos para a compreensão mais aprofundada do assunto,
mas o exemplo mais abordado será o método que é apresentado para melhoria significativa do comportamento de convergência de simulações de incandescência de contrafluxo não pré-misturadas em lote com química de taxa finita. O método é aplicável a simulações com pressão variável ou taxas de deformação.